42. Começamos um estudo a semana passada, aonde nós estamos aqui trabalhando o tema sobre como vencermos as decepções naturais da nossa vida, ou da nossa jornada, ou da nossa trajetória. Como vencer as decepções da nossa vida, tá bom? É um tema, se você quiser anotar aí, você anota. O texto base é o Salmo de número 42. Salmo de número 42. Amanhã todos os jovens lá em casa, ok? Tem 28 jovens que deram o nome. A gente vai fazer 26. A gente vai fazer uma bagunça santa lá em casa amanhã. Então não falte, tá bom? Eu quero ver vocês todos entrosados. Escutem isso aqui. Se depender de mim, eu quero ver essa juventude todos entrosados e mobilizados com a obra do Senhor. Só continua com algumas barreiras e parados, se vocês quiserem. Mas se depender de mim, eu darei minha vida, se for preciso, para ver vocês tudo útil, tá bom? Vamos começar amanhã. Amanhã a gente vai estar lá em casa, orando, cantando, assistindo um filme de crente, comendo pizza, tomando refrigerante, tá bom? Combinado assim? 7 horas da noite, não falte, amanhã. E no sábado, grande trabalho lá na sede. Tem um ônibus grátis, 0800, olhe, papai e mamãe, invista nisso, viu? Não adianta eu me esforçar aqui e vocês não me dar a cobertura lá. Vocês têm que me apoiarem a derrubar barreiras, a tirar todo o empecilho, para que qualquer órgão da igreja trave. É de responsabilidade do pastor ter a iniciativa, mas não adianta de nada eu me matar aqui e vocês não me ajudam lá. Eu tinha um funcionário na empresa, que ele chegava na empresa na segunda-feira, parecendo um lobisomem, desmantelado, fedendo. Na sexta-feira ele ia para casa mais bonito do que a gente está aqui, olha. Perfumado, arrumadinho, cabelo na régua, porque eu passava a semana todinha no pé dele. Bota a camisa por dentro, engraxa o sapato, pintei o cabelo, escova os dentes. Era na fábrica comigo. Aí ele passava o final de semana em casa e voltava todo labrojento, parecia um lobisomem. Eu tive que ir na casa dele para descobrir o que era. O problema estava em casa, que os pais não cobravam como eu cobrava, era tudo também bagunçado. De que adianta? Como é que a gente vai resolver isso? Instituição igreja depende da instituição família para que as coisas aconteçam. Então eu preciso do apoio dos papais para incentivar, dizer para mim que o jovem precisa trabalhar, que o jovem precisa estar envolvido na obra, é fácil. É a primeira fala. A segunda fala é pegar no arado comigo e segurar. Na posição de pai e de mãe, arrochado, cabra macho, mulher segura. Não é dar em ninguém nem obrigar não, mas tem vez que eu obrigo esse daqui, viu? Tem vez que eu seguro ele aqui e digo assim, e vá assim. Tem que ser assim, você não é até como casar não. Até vida tiver, pode ser um velho de bengala, eu sou seu pai. Casamento não tira minha paternidade, irmão. Tem que respeitar até morrer. Até morrer é assim, entendeu? Claro que eu não vou entrar dentro do casamento de ninguém, mas se eu disser uma coisa, tem que baixar a orelha, os dois, ele e a esposa, quando tiver um dia. Tem que ser assim, entendeu? Então depende muito da gente, depende muito da ação dos pais. Então me ajudem. Os jovens de Vitória são uma bênção. Eu sei, já diagnostiquei vários talentos que existem em vocês. E vocês precisam colocar em prática assim, ó, em unidade. Eu quero, antes de sair daqui, sair com lembranças da minha mente, como a mocidade de Vitória. É a mocidade mais animada que eu trabalhei. Agora só depende de vocês, tá bom? Porque de mim, eu estou falando aqui em público, que eu me gastarei para isso. Eu farei o que for possível para ver isso. Amém? Vamos lá. Quero mesmo ver. Salmo de número 42. Diz assim:
Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Verso 2. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? A igreja, bem bonito. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Verso 6. O salmista estava diante de uma catarata. Ele viu que quando chegou na extremidade da catarata, tinha outro penhasco mais embaixo. Aí ele diz: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Verso 8. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esquecestes de mim, porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Verso 10. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Conclua. Muito bem. Queridos, todos aqui comigo, se o celular ainda não estiver no silencioso, eu vou lhe dar 5 segundinhos agora para você fazer isso. Faça urgente. Não deixe nada perder sua atenção, ou melhor, ganhar sua atenção. Não perca a atenção à palavra. Todos, obreiros, ficam todos aqui, de olho para a portaria também. De vez em quando um vai lá fora, olha os carros e volta, tá bom? Vocês estão aí para isso, para dar esse suporte também. Mas façam de tudo para participar da palavra também. Queridos, de nada vale nós gastarmos aqui toda terça-feira 1 hora e 10, meditando na palavra do Senhor, se não existir a aplicação direta do conteúdo absorvido. Eu quero despertar em primeiro plano todos que estão aqui, começando por mim, que evangelho é modo de viver. Culto de ensino é absorver conteúdo para colocar em prática. Então, se o Espírito Santo de Deus, que eu acredito que é Ele que dirige o trabalho, eu me preocupo em estar na direção, eu me preocupo no que se diz respeito à sensibilidade, à direção do Espírito Santo, para tratar as minhas mazelas, as mazelas da igreja, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Então, se existe por parte da liderança, que eu não sou o único, esse cuidado e essa dedicação, é necessário que todos vocês também repliquem essa forma de viver. O que, pastor? Serem sensíveis à voz de Deus no que se diz respeito a absorver o conteúdo e colocar em prática. A Bíblia diz, o salmista fala isso, que ele guardou em seu tornozelo a palavra para não pecar. Foi assim? Eu guardei em meu
Atua para não pecar. Guardar em coração não é só guardar e estar lá dentro, saber citar. Não é isso. Não é saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem pregador que eu fico boquiaberto com essa capacidade dada por Deus, aonde muitos não abrem nem a Bíblia e citam versículo. Meu Deus, isso é lindo. Eu sempre me esforcei para tentar fazer isso, mas eu nunca consegui. Preciso de anotação. É uma limitação que eu tenho, dentre outras. Mas não adianta, não estou aqui desvirtuando, o intuito não é desvirtuar, decorar, memorizar. É necessário que memorize para se lembrar na hora, para saber como vai agir. É necessário. O que eu estou dando ênfase aqui é: se esforce para praticar quando chegar a situação, você tomar a escolha de acordo com a palavra de Deus. De nada vale gastar tempo ensinando ou absorvendo ensinamento se não tem dedicação para praticar. Isso não é evangelho. Isso pode ser chamado de palestra, de amontoado de gente, pode ser de qualquer coisa. O evangelho, o ensino do evangelho, ele causa, não tem quem impeça, causa mudança progressiva, constante na nossa vida. Todos os dias que eu escuto a palavra, algo muda em mim. O Espírito Santo, ele trabalha algo em mim. Não existe essa santificação completa até a volta de Jesus e nós sermos glorificados. Enquanto nós estivermos na terra, existe sim em você e em mim o que ser melhorado. E você precisa ter humildade, assim como eu, para reconhecer esse déficit, essa necessidade constante. Senão nós vamos estar igual à igreja de Laodiceia. O orgulho tem derrubado muita gente, muitos obreiros, muito crente. E orgulho não é somente nariz empinado, ser rico e não falar com os demais. Isso não é só orgulho, não. Orgulho é endurecer o coração, se sentindo autossuficiente e quebrando a dependência de Deus. No mínimo, o conceito de orgulho é isso. E isso precede a queda. Todos, sem exceção, que caíram, foram atingidos pelo orgulho em alguma área da sua vida. Porque romperam, ruptura da comunhão, da necessidade, da dependência, da voz do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos começar aqui, eu dar continuidade. Tratando-se de decepção, eu trouxe aqui para os irmãos, de forma introdutória, com base na psicologia bíblica, eu trouxe aqui um conceito bem simples sobre o que é decepção. Eu disse aqui para os irmãos que a decepção, ela surge da quebra da expectativa. Criamos expectativas nos nossos relacionamentos, ou em relacionamento intrapessoal meu, comigo mesmo ou com Deus, e nos frustramos com isso, e nos decepcionamos com isso. Então, a origem das decepções são as expectativas que surgiram e não foram concretizadas. Ela acontece, essa decepção, quando criamos uma imagem sobre algo ou sobre alguém. Então, nós falamos sobre essa origem. Eu falei aqui também sobre o impacto da decepção no cérebro humano, que gera mazelas, tanto psicossomáticas, no nosso fisiológico, como também no nosso espiritual. Tem uma parte frontal inferior, interior do nosso cérebro, córtex, que ele produz essa dor que nós sentimos no meio do peito, que parece que está entrando uma faca aqui afiada, e estão torcendo ela dentro do peito, e muitos dizem que está sentindo dor no coração, e quem é da área sabe que coração não dói, não é isso? Então nós sentimos aquela facada no peito, produto da decepção, nasce aqui no nosso cérebro, e essa doença se soma-se a outro impacto na nossa fisiologia, pode aparecer com falta de ar, com pressão elevada, com ronchas no corpo. Tudo isso pode ser marcas, cicatrizes de decepção.
Então veja que não é somente algo emocional. Eu expliquei que o ser humano é racional. Eu expliquei que o ser humano tem volição, vontade própria. Eu expliquei aqui que o ser humano tem emoções. E a área da decepção está ligada diretamente à emoção, mas passa para a razão. Para você ressignificar, você precisa raciocinar, tomar posições e precisa de vontade, de livre-arbítrio para querer resolver essa situação de decepção e mudar a sua situação, mas ataca primeiramente as nossas emoções. A origem está aqui no nosso cérebro. Então eu falei que essas decepções são naturais. Por nós nos relacionarmos, nós criamos expectativas. E quando essas expectativas não são alcançadas, logo nos decepcionamos. Mas veja que primeiro eu tenho que me relacionar. E Deus, quando nos criou seres relacionáveis. Está dentro de um atributo da personalidade que traz essa característica para a obra-prima da criação de Deus, que é o ser humano. Tenha paciência comigo. Dia de domingo aqui a gente... Mas dia de ensino é isso aqui. Não adianta no domingo e não saber de nada. É só fogo de palha. Isso aqui é que produz o fogo do domingo, tá bom? Então veja só, a origem se dá dessa forma, a reação emocional, eu disse aqui que ela é natural, a decepção envolve sentimentos como a tristeza, a frustração e às vezes a raiva, o isolamento, ela é natural. Ela é necessária na nossa vida por parte de Deus. Ele instrumentaliza a decepção para nos desenvolver. Eu falei sobre os efeitos nas relações, não é isso? Pode abalar confiança, pode romper vínculos, pode criar ilhas, não é isso? Pessoas que hoje nem sentam perto uma da outra, estão decepcionadas, amargura, e aí Satanás vai aproveitando essas situações, essas brechas. Daqui a pouco a instituição igreja, como exemplo, está irmão sentado lá atrás, porque antes sentava aqui perto do irmão Amaro, aí teve alguma decepção com ele, aí vive lá atrás, aí daqui a pouco não está mais lá atrás, está faltando, aí está em casa, aí daqui a pouco não vem mais para a igreja, está isolado dentro do quarto, sem cear, sem se alimentar da palavra, aí Satanás vem com os dardos, vem com as setas, daqui a pouco está em pecado. O objetivo de Satanás já foi ensinado aqui no estudo que eu gastei mais de 4 semanas com vocês sobre as estratégias do diabo, que o Satanás nunca quer afastar o irmão Amaro de mim, ele quer afastar o irmão Amaro de mim, da igreja de Jesus, e destruir ele e a família dele. Esse é o objetivo. Por isso que a gente não pode subestimar, por isso que a gente não pode estar aqui perdendo tempo, brincando de ser crente. Entendeu? É sério, o assunto é sério. Se Jesus colocou no meu coração para tratar sobre decepção, eu não tenho dúvida que, começando por mim, existe aqui marcas em mim, feridas abertas, que o Espírito Santo precisa tratar pelo poder da palavra de Deus. Então veja isso aqui. Eu falei sobre um mecanismo de defesa. Para lidar com a dor, muitas pessoas desenvolvem esses mecanismos de defesa, como a negação, o isolamento, a racionalização. Eu falei em Provérbios capítulo 4, 23, que precisamos guardar o nosso coração. A Bíblia orienta a proteger o coração, não como fuga emocional, mas com sabedoria espiritual, fazendo uso do fruto do Espírito, temperança. Uma das vertentes do fruto do Espírito é como se fosse um bague da laranja. O fruto do Espírito são vários, fosse uma fruta, era uma laranja, com vários bagues. Aí tem a fé, tem a alegria, tem o amor, tem a benignidade, aí tem a temperança. A temperança nos ajuda a não sermos servos das nossas emoções, mas o Espírito Santo dentro de nós nos capacita, e isso, se for preciso terapia, se for preciso apoio de especialista também, não é pecado, é Deus se utilizando dos especialistas para tratar isso, mas eu estou tratando aqui do espiritual, por isso que eu estou dando ênfase ao espiritual. Então o Espírito Santo dentro de mim me faz senhor das minhas emoções. Então não é somente
a decepção que não vai me dominar, é a ira, é a amargura, são todos esses sentimentos negativos que têm dominado muito a gente em algumas situações da nossa vida. O nosso vínculo com o Espírito Santo, o como vencer essas situações de desinteligências, de situações difíceis, negativas, só pode acontecer no âmbito espiritual com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Diga amém. E a Bíblia diz que eu e você, nós somos templo, eu digo direto isso aqui, e morada de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então não tem esse negócio, eu nasci assim, vou morrer assim, se quiser que me procure, e que eu sei muito bem o conceito que eu tenho de mim. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso é orgulho, filho. Isso é orgulho, filhinha. Isso só vai levar você para a queda. Aqui é nasci assim e não vou permanecer assim. Vou permanecer como Ele quer que eu permaneça. É Jesus que nos molda. É Jesus que nos transforma. Antes de vir para Jesus era só assim, quiser me aguente, mas aqui não. Aqui Jesus baixa a bolinha, baixa o narizinho. Você era assim, mas eu vou lhe desmanchar todinho para lhe fazer de novo, porque você vai ficar parecidinho comigo. E parecidinho comigo, com Jesus, é amor, é orar pelos inimigos, é saber que estão levantando o mal contra a tua vida e tu dá um abraço verdadeiro, gastar tempo abrindo mão de orar por tu e orar por eles, mesmo sabendo que estão planejando mal. Então veja aqui, para que nós possamos ser senhores das nossas emoções, nós precisamos da área para aquele que é o nosso Senhor, Ele possa nos dar essa autoridade de domínio. É o Espírito Santo através de mim, em mim, me tornando Senhor das minhas decisões, mas tudo direcionado pelo poder da palavra de Deus. Diga amém. Vamos lá. Então, falei um pouco sobre isso, introduzindo, queridos, esse assunto, mas eu quero aqui agora, neste momento, tratar do primeiro tópico. E o primeiro tópico fala sobre reconhecer a realidade da decepção. Nós podemos ver na Bíblia Sagrada que homens justos e piedosos enfrentaram grandes frustrações. Jó, como por exemplo, abra a Bíblia, Jó capítulo 3, verso 11. Jó capítulo 3, verso de número 11. Eu vou começar do verso 1, acompanhar a leitura. Jó capítulo 3. Estou falando sobre reconhecer a realidade da decepção. Jó capítulo 3 diz: depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia e o espante. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Verso de número 9. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo, que esperem a luz e não venham, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Verso 11. Porque não eu desde a madre e em saindo do ventre não expirei. Eu disse aqui que vários homens de Deus passaram pelas decepções. E aqui está uma situação de alguém que Deus dá testemunho dele. A Bíblia diz as qualificações de Jó. Diz que era um homem sério, reto, justo. Alguém que se relacionava com Deus. Então veja que no capítulo de número 3, Jó,
ele está abrindo o seu coração para Deus e externando o sentimento de decepção em um relacionamento. Então veja que as decepções é uma realidade na vida de qualquer mero mortal. Se colocar aqui a vida de Jó, comparada à vida do pastor Renato, é ano-luz de diferença. A intimidade de Jó pelo que ele passou, comparando com o meu relacionamento, que tenho muito que melhorar com Deus, e faça essa aplicabilidade também na sua vida, não é isso? Mas isso não livrou Jó de se decepcionar. Então, decepção é uma realidade em nossa trajetória. Muitas das vezes, por não entender esta realidade da decepção, é que nós nos aprisionamos, é que nós nos afastamos de Deus, porque cria-se aquela expectativa que a trajetória do cristão fiel a Deus é uma trajetória de mar de rosas, que não vai existir dificuldades no seu caminho. É que mamãe sempre vai dar o que você quer, é que papai sempre vai ter condições de comprar o que você deseja, é que seu filho sempre vai responder de forma positiva às suas orientações, que não vai ter nenhuma divergência de pensamento entre um cônjuge e o outro cônjuge, e que na igreja é todo mundo santo e perfeito, e já está indo tudo pertinho do céu. Essas expectativas, quando criadas e não tem por base a palavra de Deus, geram decepções. E quando as decepções chegam na nossa vida, em qualquer instituição dessa que eu estou tendo como exemplo aqui, termina tirando de nós a realidade daquela expectativa. Eu não sabia que era assim não. Se eu soubesse. Está vendo essas bancas vazias aqui? Um percentual é de pessoas que estão trabalhando. Outro percentual, outros que estão com preguiça. Outro percentual é de pessoas decepcionadas com você, comigo, com Jesus. Porque geraram essa expectativa exacerbada. E essa expectativa, quando não atendida, gerou decepção. E a decepção afastou. E a decepção derrubou. E a decepção aprisionou. E a decepção tirou, pode estar até aqui nesta noite, eu tenho certeza que está. Mas tirou do coração o ânimo. Tirou o brilho dos olhos. Tirou a devoção. Tem pessoas que vêm para a igreja, mas vêm por obrigação. Porque tem um compromisso com um grupo. Porque tem um compromisso com um pastor. Mas o instrumento de motivação não foi a origem do fogo queimando do coração, de sentir a presença de Deus e a alegria do Espírito, não. Porque lá dentro do coração só tem amargura, tristeza, porque alguém um dia pisou, esfaqueou, disse uma palavra. Mas vem para a igreja mesmo se afastando, mas está aqui, decepcionado, com o coração cheio de entulho, cheio de mazela emocional, cheio de problema emocional que precisa ser trabalhado. Precisamos entender que decepção é uma realidade bem presente dentro da igreja, dentro da família e na sociedade que estamos inseridos. Foi assim na vida de Jó, homem temente a Deus, reto, que não abria mão do seu devocional, mas se decepcionou. Maldito o dia que nasci. Veja a decepção dele. Tem outros exemplos que podemos citar, de versículos que tratam disso, que diz que as decepções não é restrito a pessoas, ou a um grupo de pessoas, ou não acontece na minha vida e na sua vida. Salmo de número 34. Salmo de número 34. Verso de número 19. Quem achou, diga amém. Faça a leitura, por favor. 1, 2, 3 e... Você prestou atenção que o salmista, quando ele está citando esse verso do poema, ele não fala no singular,
Como se a decepção, irmão Mateus, fosse só uma. Tu vai ter uma decepção na tua vida e quando tiver tu tá livre, não vai ter mais decepção. A Bíblia diz que muitas, está no plural. Muitas são o quê? As decepções. Aplicando no nosso estudo aqui. Muitas são as decepções do ímpio. É de tu, benção. Tu, que está justo. Pelo sangue de Jesus, a Bíblia nos garante que justificados fomos. Muitas são. Então veja que esse evangelho fofo, pipoca, macarrão instantâneo, do oba-oba, que apaga-se tudo e gelo seco, esse negócio que vem e continua assim, não tem base bíblica. Venha que vai ter casamento certo, venha que vai dar tudo certo, vai enricar, vai ficar milionário, e não sei o quê, e que só tem coisa boa. É mentira. O que a Bíblia promete quando você se entrega a Jesus é dor, é sofrimento, é lágrimas, mas tem uma coisa, é cheio de dor, de marca, de sofrimento, mas dentro do peito uma alegria que esse mundo não pode ofertar, dizendo assim como tu sofrestes, eu estou sofrendo, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Então é uma realidade, queridos, a decepção, as aflições faz parte de uma promessa de Jesus para o crente. Tereis aflições, tereis decepções, faz parte. Precisamos aceitar que a decepção faz parte da trajetória cristã. E por fazer parte da trajetória cristã, nos prepara emocionalmente e espiritualmente para enfrentá-la. A fé não nos isenta do sofrimento, mas nos dá recurso para suportar. Isso é bonito demais, irmão. Abra a Bíblia, por favor, 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra a Bíblia, todos. Esqueça o celular um pouco, só se você não tiver a Bíblia em mão, pode usar o celular. 2 Coríntios, capítulo de número 4. A partir do verso de número 7. Quem achou, diga amém. Acompanhe, quando eu parar você continua. Temos, porém, este tesouro em vasos de diamante. Estão prestando atenção, né? Está vendo que o vaso é de quê? Quem é esse vaso? Levanta a mão. Pronto, levanta até. Sou eu, barro. Primeira tarefa para você vencer essa decepção. Lembre-se que você é barro, igual aquele que te decepcionou, que é barro também. E barro de barro ruim, terra ruim, cheio de escória, que não aguenta fogo, que trinca. Sabe qual é a sorte? O oleiro. O oleiro é bom. Eita, glória a Deus. A sorte da gente é que o oleiro é bom, mas o barro não presta. Mas o oleiro diz: farei uma obra que nunca foi feita. Terra ruim, mas oleiro bom. Glória a Deus. Aleluia. Temos, porém, aí ele destaca, esse tesouro em vaso que não presta. Eita, Jesus. Para que a excelência do poder seja de quem? Tá vendo? Olha, Jesus acaba com a gente, irmão. Não tem esse negócio aqui não. Pode pregar, de cair anjo do céu, fogo, batizar com o Espírito Santo. Jesus fica só olhando, não é tu não, abestalhado. Oh, não é tu não, besta. Não é tu não, sou eu, é graça. É graça. Sabe o que é mais bonito ainda? Às vezes está com problema na vida espiritual.
está com algumas falhinhas que fica escondendo assim, que pensa que Deus não vê, Deus com 2 olhão assim em cima de tu, e te lembrando agora do que tu está fazendo, e Deus vem, aí te usa aqui cantando, tu sabe, que está meio assim, com as falhinhas, não é isso, que precisa ajustar algumas coisas. Eu não estou dizendo de quebra definitiva de vínculo através de pecado, estou dizendo de falha rotineira nossa mesmo. Aí vem aqui toda meio desmanteladinha, desmanteladinho, essa daqui é capaz de Senhor, e o Senhor é meu pastor, senão canta, e não sei o que, a igreja vai... Sabe o que é isso? Não é Deus aprovando as tuas fraquezas, é Deus dizendo: ô terra ruim, tu barro que não presta, tu sabe que tu precisa melhorar, mas a minha graça, a minha misericórdia é tão grande sobre a tua vida, que eu te uso. É só isso. Só isso. É isso que ele está dizendo aqui. A excelência do poder é de Deus. Eu fico abestalhado com Jesus, irmão. Jesus cria situação. A Seara tem sido um instrumento de Deus. Deus tem pego pessoas dali, da acolá, aí vem bater na Seara. Porque Deus tem um mistério com a Seara, entendeu? Jesus parece ter um mistério com a Seara para trabalhar algumas coisas que em algum canto não é trabalhado. Aí Deus cria situação, bota o cabra aqui, coloca aqui como eu. Aí começa mandando uma palavra dessa, aí você vai começando abrindo o coração, dizendo: mas rapaz, eu vivi tantos anos em tal lugar, eu vivi tantos anos falando, nunca vi isso na minha vida, nunca escutei isso. Sabe o que é isso? É Jesus que está começando a trabalhar essa terra ruim ainda que está no teu coração, e Ele te ama tanto que te trouxe aqui nesta noite para tu ouvir essa palavra. E a palavra é: precisa entender que é barro, precisa entender que é terra, e terra seca, árida, mas Jesus, Ele ama tanto que tem te guardado até esse presente momento. Está amassando um pouquinho assim, mas a obra vai ficar melhor do que a anterior. Presta mesmo não. Se engana quem pensa que presta, irmão. Lembra da vara de Moisés? Na mão de Moisés era o quê? A vara na mão de Moisés era o quê? Era o quê? Uma que abriu até. Mas quando ele jogou, virou o quê? É eu e tu. Na mão de Deus a gente é instrumento, vara. Mas sai da presença, vira serpente, cascavel, jararaca, pior que tem. É isso que a gente é. Tudo isso e mais um pouco. Só somos o que somos porque a mão de Deus está sobre a nossa vida. E ponto. Ponto. Me segura, Jesus. Ura macho de quem me afasto de révia. Aí o verso 8 diz, preste atenção, 2 Coríntios 4, 8. Em tudo, em parte é só em parte. Em tudo, somos o quê? Decepcionados. Mas não perplexos, perseguidos, abatidos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Então veja que a Bíblia diz que a fé não nos isenta do sofrimento, mas nos dá recurso para suportar. Aqui ele diz, atribulado, ao Espírito Santo diz, mas não angustiado. Ele diz, mas estou perplexo. Ele diz, mas não desanimado. Perseguido, ele diz, mas não te desamparei. Abatido, mas não destruídos. O exercício da fé nos capacita a entender a decepção, mas também a superá-la. Deus não permite os traumas da nossa vida para nos paralisar. As decepções não é o ponto final da história. Deus instrumentaliza as decepções para, em primeiro lugar, você saber o que é pó.
necessitado. Segundo, que você se apoiou onde não era para se apoiar. Que você confiou muito em quem não era para confiar. Que você se apoiou, teve como suporte um ser humano que é igual a você. Aonde que a Bíblia diz que nós precisamos estar firmes e olhando para Jesus, que é o autor e consumidor da nossa fé? Segundo é isso. Terceiro, desenvolvimento. As decepções são instrumentos de Deus para nos fazer crescer, para nos desenvolver, para nos melhorar, para prosseguir, para avançar. Oh, glória a Deus. 2 Coríntios ainda, capítulo de número 1. Glória a Deus. Verso de número 3, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Leia o verso 4. Eu disse que a fé não nos isenta do sofrimento, da decepção, mas nos capacita para vencê-las, para suportá-la. E o suporte é o mesmo significado desse caixa que está sendo suportado por esse suporte na parede. A palavra suportar é levar nos braços. Então veja que aqui o Espírito Santo está dizendo: Deus nos consola em todas as nossas decepções, tribulação. Aí para quê, pastor Renato? Para que também possamos consolar, suportar os que estiverem em alguma Essa decepção que você está enfrentando, é fácil ou é difícil? Você acredita que tem gente aqui que anda decepcionada há anos dentro de relacionamento? Relacionamentos de 5, 10, 15 anos. Que você convive com essa pessoa. Dentro do teu coração tem uma decepção. E tu fica de fachada porque não tem o que fazer mais. É difícil ou é fácil essa decepção? Tem pessoas aqui que tem que conviver com pessoas que sabem que não merecem confiança, mas você tem que olhar na cara dela em alguma situação, você tem que dar a paz do Senhor, tem que dar um abraço, tem que se comunicar, tem que falar, mas lá dentro da tua alma tem uma decepção em relação a ela. É fácil ou é difícil? Vencer as decepções são fáceis ou são situações difíceis? Quem acha fácil, fique de pé, fique. Quem acha fácil? Fique de pé aí, por favor. Mas sabe o que é que Jesus faz nessas situações difíceis? Ele diz: minha filhinha, eu conheço a tua estrutura e sei que tu é pó. Viu, filho? E essa decepção que eu permiti na tua vida está gerando sofrimento, processo, solidão, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, desespero. Mas tenha calma que não vai morrer não, porque eu sei o tamanho da decepção que eu permiti na tua vida. E tem uma coisa, junto com a decepção que eu permiti, vai vir um escape. E chegarão dias
que pessoas cruzarão os teus caminhos e tu serás um instrumento de consolação na vida de pessoas que estarão passando o que tu estás passando hoje. Porque é isso que a palavra está dizendo. Deus permite tribulação com propósito para que você se desenvolva, porque mais na frente pessoas cruzarão teus caminhos e você vai ser um instrumento de Deus para consolar as pessoas que estarão passando pelo que você está passando hoje. E hoje tem gente aqui que estava decepcionada e Jesus já trabalhou, já restaurou, já curou, e essa palavra já está acontecendo hoje, porque tu fosse um instrumento de Deus e trouxesse alguém que está aqui decepcionado, e tu está aí do teu lado dizendo a ele: olha, tu está vendo? Eu não disse a tu que é assim, eu não disse a tu que é desse jeito. Olha, escuta, presta atenção, porque eu já passei por isso, tu também vai passar. O propósito maior das decepções, mesmo que gere processos, mesmo que gere sofrimento, gera dor. E tem uma coisa, quando gera dor dentro do coração do salvo, acende uma luz, é como se uma trombeta tocasse no céu, um SOS aparecesse lá, porque o processo nos leva para o propósito, mas a dor nos aproxima de Deus. Até o incrédulo, na hora da dor, ele diz: ai meu Deus, me ajuda, e tu está aqui com dor, e Deus hoje está dizendo: eu estou vendo a dor, e vou curar tuas feridas. Eu faço. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, pastor, se o senhor soubesse. Parece que é maior do que o que eu suporto. Lê o verso 8. Verso 8, vai lá. Lê aí. Era Paulo decepcionado. Veja o pensamento dele. Verso 8. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. 1, 2, 3 e... Pare aí um pouquinho. Olha aqui para mim, pare, tá bom. Você prestou atenção? Quem é que está falando aí? Ele está dizendo o quê? Que a tribulação que ele sofreu, a decepção que ele sofreu na Ásia, foi o quê? Maior do que? Está vendo o que é que a decepção faz quando nos domina? Quando não fazemos um gerenciamento correto das nossas emoções, através do senhorio do Espírito Santo, dando a ele área para domínio, a nossa mente nos algema, a nossa mente nos acomoda, começamos a aceitar as situações. Já viu aquela pessoa dizer: eu nasci para isso mesmo, desiste, nasci e não vou morrer pelado. Não adianta mais não. É só sofrimento, é só dor. Por mais que eu faça, por mais que me esforce, é uma queda em cima de um tropicão, é uma coceira em cima de uma lepra. Já viu essas pessoas? Viu aquele coxo na Porta Formosa? Estava lá, sentadinho. Tinha até o Uber para levar já, combinado. Quando dava a hora, já tinha gente para levar, porque ele era aleijado, não tinha como ele só. Já tinha até que... Veja como é a mente, viu? E tem pessoas que estão assim. Satanás levanta pessoas para nos deixar acomodados, para nos manter nesse condicionamento emocional. Já tinha gente para levar o bicho para lá. Chegava lá, sentava e ficava na porta do templo. E ele estava pedindo o quê? Dê um dinheirinho. Porque as emoções, quando nos dominam, faz nós viver de esmola. Só que Deus não quer que nenhum salvo na pessoa de Jesus viva de esmola. Pode ganhar milhões, mas Deus não quer ninguém aleijado, parado. Eu já vi muito milionário decepcionado e que não pode ter uma noite de sono porque não consegue em paz. Eu não estou falando dessa riqueza.
Mas estava lá, entrava um na igreja, entrava outro, e ele, uma moedinha. O que é isso? Mente cauterizada, emoções dominando. Decepção de vida que estava sendo seu Senhor, que estava dizendo como agir. Olhando para as suas limitações, em vez de estar olhando para aquele que pode vencer as suas limitações. Decepções faz isso. Você está frustrado, decepcionado, como Elias disse: eu não sou como os meus pais. Se comparando com os profetas antigos, que não tinham realizado o que eles tinham realizado. Frustração. Decepção ministerial. Porque criou-se uma expectativa e não se concretizou. Aí tu está decepcionado. Em vez de estar se entregando em espírito, alma e corpo ao reino e avançar, a decepção te freou e te colocou na porta formosa medicado. Mas hoje Jesus botou João, Pedro. Aí lá vem eles na hora da oração. O fogo no coração. Quando viu aquele homem, uma situação de ressignificar a história. Pedro olha para o homem e diz o quê? Toma uma esmola. O que é que Pedro diz? Não, antes disso. Como é? Tira os olhos do problema. Esquece o passado, esquece as limitações, esquece o que tem de atrofiado, esquece, olha para mim, muda o sentido do olhar, olha para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Levanta a visão para mim. Até quando você vai ficar agarrado com o seu passado decepcionante? E não estás a entender que estás perdendo teu tempo. Se você entendesse o que Deus já queria ter feito em tua vida nesse tempo de prisão, de decepção. Tantas coisas que Jesus já era para ter realizado através de ti, tu está presa. Tu estás preso, detido, amarrado nas amarguras da decepção naturais da vida. Mas hoje Jesus quer fazer como fez com aquele coxo. Olha para mim. Eu não tenho prata nem ouro. Mas em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele entrou dentro do templo dando carreira, dando pulo. A decepção não é para aprisionar. A decepção é para melhorar. Leve como experiência, tenha como empírico. Amadureça, se desenvolva. Mas não abra mão da sua posição, do seu chamado, do seu compromisso com Deus, não. Deus não permitiu decepção para fazer você parar e sim avançar. Deus não permitiu decepção para você desistir, mas sim para evoluir. Deus não permitiu decepção para você ficar frustrado e querer voltar, abandonar, não. Jesus permitiu a decepção para te amadurecer, para te desenvolver, para você crescer, para abrir os teus olhos para a realidade da vida. A vida não é fácil, querido. A vida nunca vai ser fácil para aqueles que querem surpreender este mundo com o poder de Deus. Não, sempre vai ter espinho, sempre vai ter barreiras, sempre vai ter obstáculos falsos, Judas, pessoas traindo. Mas tem uma coisa: graça não falta, misericórdia não. É você andando e Deus dizendo: eu estou indo na frente, eu estou indo na frente, eu estou indo na frente. Achou de mim caiu, achou menequiaço, deve. Porque a decepção precisa entender, precisamos entender que é uma realidade natural na nossa trajetória. Segundo lugar, as decepções nos faz rasgar o nosso coração diante de Deus.
1 Pedro capítulo 5, verso 7. Muito conhecido de todos. Pedro nos ensina como é que nós devemos fazer quando a decepção cruza o nosso caminho. 1 Pedro 5 e 7. Lançando sobre ele. Lançando sobre ele. Lançando sobre ele. Sabe o que aqui Pedro está dizendo? Na Bíblia Viva diz: deixem com ele todas as suas preocupações e cuidem, vigiando, avançando. Sabe o que é lançar sobre ele as nossas ansiedades? Eram as cargas que eram levadas pelos camelos. Pedro tem isso em mente. Alguns biblicistas explicam nos seus comentários que as cargas que eram colocadas sobre os animais, Pedro está se utilizando de um jogo de palavra aí para trazer esse fundamento. Assim como nós pegamos os grandes fardos, cargas, e colocamos sobre os animais para que eles levem para nós, faça isso sobre ele. A decepção não dói, não machuca, não é um peso. Parece que tem 1000 quilos de um lado, 1000 quilos do outro. Só Jesus sabe. Tem vezes que tu não consegue nem se mexer em cima da cama de manhã. Que parece que tem 1000 quilos numa perna, 1000 quilos na outra. Aí Jesus hoje está te dizendo: rasga teu coração. Lança sobre ele esse peso. Deixa na mão de Deus. Ele já te disse: para que tanta inquietação? Eita, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. Aí Jesus vai criar uma situação. Muda o programado, o planejado, a data. Faz uma bagunça assim. Um rebuliço. Aí depois vai tudo se juntando de novo. Ainda existe um Deus no céu que tem o domínio de tudo e de todos. O que é que a gente precisa fazer? Rasga. Rasga. Tem coração que está inteiro ainda, amargurado, decepcionado. É por isso que tu não dorme, é por isso que os remédios têm controlado tua vida. É porque dentro do teu coração ainda tem algo que Jesus hoje te trouxe aqui para rasgar, rasgar. Eita, que parece que eu estou vendo Jesus estraçalhando o coração assim, bisbilhotando tudo assim. Eu quero ver titim por titinho, escondido, oculto. Eita, glória a Deus, glória a Deus. Porque essa noite é noite de Jesus te fazer ir leve para casa. Essa decepção tem te controlado e dominado até hoje. Mas lança. Irmã Sumaia, venha cantar um hino. Lança, lança, lança. Lança sobre ele. Lança sobre ele. Salmo 55, 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, nunca permitirá que o justo, olha que palavra, Salmo 55 e 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Todos em pé. Me dê esse microfone branco aí. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Som. Lamentações 3, 21 e 23 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha a ressignificação. A decepção te faz lembrar do passado. A ação do Espírito Santo instrumentalizando a decepção te faz enxergar um futuro glorioso. Nesta noite,
Deus está dando um novo significado à tua história. O Espírito Santo de Deus hoje está te fazendo vencer essa decepção que até hoje tu pensava que era para matar, para acabar, para destruir, para desonrar, para humilhar. Hoje o Espírito Santo está dizendo: vou dar eu um novo significado, ampliando o teu raciocínio, a tua visão espiritual, e tu vai ver que aquilo que era para matar era para dar vida, aquilo que era para atrofiar é para fazer crescer. Eita, como tentaram acabar contigo, te destruir, queriam até já fazer o cortejo fúnebre para cantar um hino na tua cabeça, mas Jesus inverteu tudo. O que ia ser luto hoje é alegria, o que era destruição hoje é construção. Glória bem bonito para Jesus. Glorifique, exalte. Glorifique, exalte. Eu repreendo todo espírito contrário, toda cadeia, toda algema que tem dominado as tuas emoções, que tem te feito cativo. Na autoridade do nome de Jesus que está sobre a minha vida, e pelo poder dessa palavra,
As algemas estão sendo quebradas. Os grilhões estão sendo rompidos. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu te repreendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, toda decepção que tem marcado tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que caia por terra. Haja alegria, alegria, alegria. Um novo significado darei, uma nova história. Vai crescer, vai expandir, vai surpreender. Deus mostrará o poder dele. Aleluia! Glória a Deus. Notícias chegarão por esse dia, que baterão nos 4 cantos da cidade de Vitória. A notícia da decepção teve uma ligeireza para se propagar. Mas o que eu, o Senhor, estou a fazer neste dia, a ressignificação da tua história será bem mais rápido. Deus propagará notícias novas ao teu respeito. Eita, que eu soprarei o teu nome nos 4 cantos dessas cidades. Canta maço de guerreira, xeredemiquia. Porque a decepção hoje é a certeza da vitória amanhã. Deus não muda, mas fará mudança. Ele tratará com alguém. Por tintim, detalhes por detalhes. Ei, me achou de quem me faço deve. Ninguém brinca com Deus não. Ninguém brinca com Deus não. Vai sair até na rede social, viu? Porque a notícia da morte, a notícia da vida vai sobrepor. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer pela ministração da tua palavra, por cada vida que chegou aqui, Senhor, teus filhos que estão no púlpito, os músicos, teus filhos que estão na nave da igreja, os porteiros, todos. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo poder da tua palavra. Guarda no nosso coração, ajuda-nos, tu sabe, porque tu viveste aqui neste mundo e sabe as lamúrias, as dificuldades. Mas assim como tu vencestes, nós seremos mais do que vencedores. Dá-nos uma noite de paz. Prepara-nos para notícias boas. Correrão na velocidade do vento. Eita, lanha cheia, minha fuquete, minha tchudévia. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos, os trabalhos continuam normal. Teremos na quinta-feira o círculo de oração aqui o dia todo. Os jovens estarão aqui ensaiando para o culto de mocidade, como combinamos. Amanhã lá em casa. Teremos na sexta-feira, é dia de culto dos jovens ou é de ensaio? Sexta agora. Jovens estarão aqui. Sábado teremos lá na sede o encontro do pastor com a juventude. Tem quantas pessoas que deram o nome?
no ônibus? 15, 16, quem lembra? 20? Até agora 20 pessoas deram nome para ir lá para um encontro com os jovens. Então, papai e mamãe, veja se o filho deu nome. Faça tudo para ele dar também. Estaremos indo juntos. Vai ser uma tarde com pastor de aprendizado, especialista em outras áreas também estarão lá. E Jesus preparou um ônibus grátis. Então não vai ter custo nem desculpa. Tá bom? Então se esforce. E teremos no domingo escola dominical. Estaremos aqui ajudando, apoiando. Sala do discipulado, eu sou o professor, Você que não se batizou ainda, filho de crente ou não, que voltou para Jesus, deseja um dia se batizar, não falta a escola dominical, estaremos aqui na sala do discipulado, eu sou professor dela e estarei lhe discipulando. Santa Ceia lá do Bela Vista será na sexta-feira, não é amanhã. A Santa Ceia do Bela Vista esse mês, eu estou mudando para sexta, porque eu pensei que essa quarta não era a última e eu já tenho um compromisso com jovens e eu não quero adiar esse compromisso. Não é aqui um julgamento de valor, se a ceia é mais importante do que os jovens estar lá em casa. Foi uma palavra que eu dei a eles e eu não vou voltar atrás, tá bom? Então estou fazendo esse ajuste. Sexta-feira não tem um culto evangelístico lá em Tancredo, porque todo mundo do Tancredo, todo mundo de Água Branca, da Matriz, vai lá para o Bela Vista, tá junto comigo, irmão Marcos, que a gente estaremos orando, ceando e ouvindo a palavra. Diga amém. Teremos também no sábado o bazar, a partir das 6 horas. Nosso irmão Patrício, a esposa dele estava aí, tá? Tá ali. Ele disse que ia arrumar uma tenda, então ele tem que trazer essa tenda para cá até na sexta-feira, tá bom? 6 horas da manhã já vou estar lá com a tenda montada. Preciso do apoio dos obreiros, dos irmãos, entendeu? Para a gente fazer esse bazar para levantar custo, para pagar a placa. Entendeu? Para ajudar para pagar as coisas que está faltando. A gente tem que fazer isso. Então, me ajude. Sábado, 6 horas da manhã, venha nos ajudar para a gente estar ali no bazar. Sobre a vinda dos irmãos que vão vir de Petrolina. Um ônibus vai vir de Petrolina para cá. Se tiver algum irmão que vai nos ajudar, levando alguém para tomar banho na sua residência, nos procure, nos ajude com isso. Eu vou deixar o irmão Anderson responsável. Quem quiser levar 1, 2, 5, 10 pessoas no dia 9, no dia do evento, para tomar um banho lá, porque vai vir um ônibus de Petrolina para nos ajudar no evangelismo. Então esse povo precisa tomar banho, entendeu? Almoço, cada um vai responder por si, o pastor já disse isso. Eles vão comprar aqui o almoço. Mas o banho, nós precisamos ajudar. Então já tem algumas escolas aqui que eu estou vendo, lá para casa eu vou levar 8 a 10 pessoas. Então quem quiser me ajudar com isso, para a gente não passar vergonha, procure o diácono Anderson, tá bom? Os profissionais, enfermeiros, cabeleireiros, todos os reiros do mundo que queiram ajudar no trabalho social, procure o nosso irmão, vou deixar com quem? Quem sempre está aqui, meu Deus? Irmão Amaro mesmo. Passa o nome para o irmão Amaro. Entendeu? Profissionais, cabeleireiro, enfermeiro, fisioterapeuta, não sei o quê. Passe o nome para ele, para a gente estar cadastrando e sabendo quantos nós teremos daqui. Para atuar de 8 às 3 horas da tarde, ou nesse período. Já foi confirmado o Altino Ventura. Vai estar aqui, atendendo de 100 a 200 pessoas. Pessoas com mais de, ou igual, mais de 55 anos, ou igual à idade de 55 anos. Vão ser atendidos aqui no Altino Ventura, e o Altino Ventura já vai fazer o seu cadastro para dar continuidade ao seu tratamento até você ficar bom. Você escutou o que a gente conseguiu? Então o irmão Lucas está ali com 100 fichas. Eu não quero que sobre uma. Vocês que estão aqui, tem um vovô, a vovó, o vizinho com 55 anos para mais. Leve a ficha, cadastre e traga domingo. Porque eu preciso dizer ao Altino Ventura que a gente conseguiu pelo menos 100 pessoas para ele atender aqui. Senão a gente vai passar vergonha. Eles vão botar aqui a instrumentação deles. A gente conseguiu isso falando com os líderes aqui. Então, a gente tem que fazer uso do benefício. Tá bom? Então, 55 anos para frente, vai receber o atendimento e já vai sair cadastrado para dar continuidade ao tratamento vitalício, até ficar bom no Altino Ventura. Veja que benção. Irmão Lucas, levanta a mão. Olha ali, olha. Eu não quero que sobre uma ficha, viu? Mas não pegue para jogar fora não, é para preencher. Tá certo? E traga domingo.
O senhor trouxe a salsicha? O senhor não está doido, não. Foi de um aviso desse, eu ia fabricar agora. Eu brincando. Amém? Mais alguma coisa? Consagração domingo em prol da festividade do conjunto. A partir das 6 horas. Estaremos aqui também e já vamos emendar com a escola dominical. Domingo, consagração do conjunto e já vamos ficar para a escola dominical. Quem entendeu, diga amém. Quem está com raiva de mim, diga aleluia. Opa. Jesus age, tira a raiva. Está tudo ok? Já oramos. Os irmãos que querem unção, depois venham aqui, nós estaremos ungindo, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em nossos corações hoje e para todo sempre. Toda a igreja diz? Amém. Próxima terça tem mais, em nome de Jesus.